Galera, então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre direito penal. A gente vai começar a parte introdutória. Gente, em primeiro lugar, o que é o direito penal? O direito penal ele é o conjunto de princípios e regras destinados a combater a infração penal mediante a imposição de uma sanção penal. O que isso significa? Primeiro, gente, infração penal é um gênero do qual a gente tem duas espécies, o crime e a contravenção penal. E a sanção penal, ela é um gênero também do qual a gente tem duas espécies, a pena e a medida de segurança. A pena ela é aplicada para os imputáveis penalmente e a medida de segurança é aplicável aos inimputáveis penalmente, que não podem responder criminalmente. Beleza? Então vamos seguir aqui, gente. Esse é o conceito do direito penal, o conjunto de princípios e regras destinados a combater o crime e a contravenção mediante a imposição de uma consequência, né? Ou a pena ou a medida de segurança. Beleza? Então vamos seguir, galera. Esse direito penal, aonde ele se encontra? Dentro da teoria geral do direito, o direito penal ele faz parte do direito público. Por quê? Porque o titular do direito de punir exclusivo é o Estado. As normas desse ramo do direito são normas cogentes, impositivas. E aqui, gente, o Estado, ele é o único titular exclusivo do direito de punir. O que isso significa? A gente não tolera a justiça privada no nosso ordenamento jurídico, beleza? Só que esse direito de punir do Estado, pra gente entender um pouquinho melhor, ele é limitado. Ou seja, galera, ele é limitado em a gente pode traduzir em 3 aspectos para ficar mais didático aqui. Quanto ao tempo, ou seja, a prescrição, ela aparece como perda do direito de punir estatal. Beleza? Vocês já devem ter ouvido falar, a gente vai abordar lá pra frente, mas a prescrição ela é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Então ele é limitado quanto ao tempo, ele é limitado quanto ao modo, porque aqui, gente, o Estado ele tem que respeitar direitos e garantias fundamentais. Isso a gente vai ver mais pra baixo, eu vou falar dos princípios mais pra frente, perdão. E quanto ao espaço, porque em regra, gente, a lei penal ela só se aplica aos fatos cometidos no nosso território nacional. Só que a gente tem exceções, isso está no artigo 5º do Código Penal, que eu vou trazer mais pra frente também nas próximas aulas de aplicação da lei penal, beleza? Seguindo aqui, galera. Então eu falei pra vocês que o direito de punir do Estado ele é limitado quanto ao modo, porque tem que respeitar direitos e garantias fundamentais. No que tange esse aspecto, a gente tem princípios que eu também trouxe na conceituação que regem o direito penal. E princípios são muito importantes, caem muito em prova e são relevantes para a gente entender, para ter como vetor de todo o direito penal em si, porque esses princípios eles vão irradiar por todo o sistema penal. Beleza? Então o primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é o princípio da intervenção mínima. Isso se traduz da seguinte forma: o direito penal só pode intervir naquilo que for extremamente necessário. Aqui a gente protege bens jurídicos, né, que são bens que merecem proteção do direito, que realmente são indispensáveis ao convívio humano em sociedade. Ou seja, galera, aqui a gente vai proteger vida, integridade física. Esse princípio da intervenção mínima versa sobre isso, que o direito penal ele é a última alternativa, ele é o último modo de controle, porque suas consequências são muito gravosas, a gente restringe liberdade aqui, enfim, por diversos motivos, beleza? Então o direito penal a gente é regido pelo princípio da intervenção mínima. Agora, galera, outro princípio super importante, o princípio da insignificância. Esse princípio, ele também é um instrumento de interpretação restritiva do direito penal. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. E ele é uma decorrência desse princípio da intervenção mínima. Então, tem determinados crimes sob determinadas condições que a gente consegue aplicar o princípio da insignificância ao direito penal. Beleza? Princípio da bagatela, enfim, vocês já devem ter ouvido falar dessa forma. Leiam porque esse princípio é super importante. Beleza? Galera, próximo princípio, o princípio da legalidade, está previsto no artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição, da seguinte forma: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O nosso Código Penal reproduziu, e aqui a gente tem outra parte desse princípio. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Galera, o que isso significa? O princípio da legalidade, né? Aqui a gente preceitua a exclusividade da lei penal para criação de delitos, ou seja, para criar infrações penais e cominar sanções. Aqui, galera, tá escrito o seguinte, isso aqui já vi pegadinha de prova. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Só que eu falei para vocês lá no início que o crime, ele é uma espécie do qual a gente tem o gênero infração penal. E a pena, ela também é uma espécie do gênero sanção penal. Aqui, quando a gente lê crime, a gente inclui todo o gênero. Então, quando você lê crime aqui, você inclui crime e contravenção. E quando a gente lê aqui pena, leiam também medida de segurança. Porque aqui o legislador, ele não abordou, mas não foi tão técnico. Então, era para ter abordado.
Então saibam, aqui quando a gente fala não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, a gente inclui também a contravenção e a medida de segurança. Beleza? Isso é super importante, gente, porque pra existir um delito, pra pessoa ser responsabilizada por aquilo, a gente precisa de uma lei expressa, esse é o princípio da legalidade, e uma lei anterior, princípio da anterioridade. São duas facetas aqui no mesmo princípio. Beleza? Então não esqueçam disso, galera. O próximo princípio que eu vou falar com vocês pra gente finalizar aqui é o princípio da responsabilidade pessoal. A gente vai abordar depois mais algumas coisas quando a gente vê a teoria geral da pena mais pra frente. Mas responsabilidade pessoal ou intranscendência da pena, pra vocês terem noção aqui. Galera, nenhuma pena vai passar da pessoa do condenado. Ou seja, nenhuma consequência penal de um crime vai ser estendida aos sucessores. Se a pessoa falecer ou se a punibilidade for extinta por alguma outra razão, acabou ali, beleza? A pena não passa da pessoa do condenado. A gente tem outros princípios da individualização da pena, princípio da dignidade da pessoa humana, que precisa ser respeitada em todo o direito penal. É o nosso vetor basilar aqui do direito penal. Mas aqui eu trouxe os princípios mais relevantes, que mais caem em prova, que eu quero que vocês vejam mais pra frente, abordem melhor. E é isso, galera. Essa foi a nossa primeira aulinha.